Olá, para quem está focado na aprovação, o grande desafio não é só saber a lei, certo? O segredo é dominar a lógica da FGV. E quando o assunto é direito de família e sucessões, cada artigo pode sim esconder uma armadilha. É exatamente isso que a gente vai desconstruir hoje. Vamos nessa? E para essa jornada, a nossa bússola, o nosso mapa, é o material de elite do professor Lessa, lá do projeto Alero Turbo. É com base nele que a gente vai navegar por esses temas tão complexos, focando exatamente naquilo que a banca adora cobrar. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1.000.000. Não adianta só saber a regra geral. A aprovação está em enxergar como a banca usa as exceções, as súmulas, as reviravoltas da jurisprudência para separar quem está realmente preparado do resto. E essa é a nossa missão aqui. A nossa abordagem, então, vai ser bem tática. Primeiro, a gente solidifica a base, os conceitos que não dá para viver sem. Depois, vamos mapear as pegadinhas clássicas da FGV, aqueles pontos onde a maioria escorrega. E por fim, a gente parte para o combate, aplicando tudo isso em questões que poderiam cair na sua prova. Vamos começar pelo alicerce de tudo, o regime de bens no casamento. Entender isso aqui é o primeiro passo para não cair em armadilha nenhuma. A FGV sabe muito bem que um detalhe aqui pode mudar todo o jogo, tanto na hora de uma partilha quanto na sucessão. Bom, a regra geral, o padrão, se ninguém fala nada, é a comunhão parcial de bens. A lógica parece bem simples. Tudo que foi construído com esforço, onerosamente durante o casamento, se divide. Agora, o que cada um já tinha antes de casar ou o que recebeu de graça, tipo uma herança ou doação, isso aí continua sendo patrimônio particular. Parece fácil, né? Mas é aí que as pegadinhas começam. E olha só o nosso primeiro alerta de pegadinha. A FGV adora, mas adora mesmo, testar o conhecimento sobre fatos eventuais. Sabe, prêmio de loteria? Pois é, entra na comunhão. A banca aposta que todo mundo vai associar sorte com doação. E aí, erra a questão. O pulo do gato é o seguinte, não foi um ato de graça. Teve uma contraprestação ali, a compra do bilhete durante o casamento. Agora vamos para uma das súmulas mais cobradas e, olha, uma das mais traiçoeiras, a 377 do STF. Ela diz que mesmo naquele regime de separação obrigatória de bens, sabe, como para maiores de 70 anos, mesmo ali, os bens comprados durante o casamento se comunicam. A ideia era evitar enriquecimento sem causa. Muita gente para de ler aqui e cai direto na armadilha. Mas muita atenção agora, porque é aqui que a FGV derruba um monte de gente. O STJ mudou o jogo. A aplicação da súmula 377 não é mais automática. Hoje é preciso provar o esforço comum na compra daquele bem. Se a questão da prova não falar nada sobre essa comprovação de esforço, esquece. A comunicação dos bens não acontece. É um detalhe que decide a questão. Beleza, saindo dos regimes de bens, a gente entra num terreno igualmente perigoso, o direito das sucessões. Quando uma pessoa falece, abre-se um verdadeiro tabuleiro de xadrez jurídico, e pode ter certeza que a FGV sabe explorar cada movimento. Vamos entender as regras desse jogo. A lei cria uma fila, uma ordem bem clara de quem herda, a famosa ordem de vocação hereditária. A regra é simples, a classe mais próxima exclui a mais distante. Lá no topo, os descendentes, que concorrem com o cônjuge. Se não tiver descendente, a herança sobe para os ascendentes, que também concorrem com o cônjuge. Só se não tiver nenhum dos dois é que o cônjuge herda tudo sozinho. E por último, se não tiver mais ninguém, a herança vai para os parentes colaterais. E aqui vai uma regra de ouro que vale a aprovação. Na linha dos colaterais, aquela regra do mais próximo exclui o mais remoto, tem uma exceção que a FGV ama de paixão. Olha só, tios e sobrinhos são ambos parentes de terceiro grau. E aí, quem herda? A lei dá preferência aos sobrinhos. Guarde isso a 7 chaves. Entre tio e sobrinho, o sobrinho leva. Esse gráfico aqui ilustra perfeitamente a divisão do patrimônio. Metade, a chamada legítima, é intocável. Ela pertence por direito aos herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. A outra metade, a parte disponível, essa sim a pessoa pode deixar para quem ela quiser, através de um testamento. E é possível excluir um herdeiro? Sim, com 2 ferramentas diferentes, e a FGV vai testar se você sabe a diferença. A indignidade é mais ampla, vale para qualquer herdeiro e precisa de uma sentença do juiz depois da morte da pessoa. Já a deserdação é um ato de vontade, feito em testamento, e só pode ser usada contra os herdeiros necessários. São detalhes sutis, mas que fazem toda a diferença na prova. Ok, chegamos na hora da revisão tática. O professor Lessa condensa os pontos mais quentes, aquilo que é crítico, num fichamento final. São aquelas informações que têm que estar na ponta da língua no dia da prova.
Vamos lá, para memorizar de vez. Primeiro, STF já bateu o martelo no tema 809, união estável e casamento para fins de herança é a mesmíssima coisa. Segundo, multiparentalidade, tema 622, permite herdar tanto do pai biológico quanto do sócio afetivo. Sim, dos dois. Terceiro, dívida de alimentos não morre com o devedor, ela é transmitida aos herdeiros. E por último, a famosa regra, o vínculo com a sogra não acaba com o divórcio, o parentesco por afinidade em linha reta é para sempre. Certo. Teoria consolidada, armadilhas mapeadas, agora é hora da prova de fogo. Vamos ver na prática como a FGV cobra exatamente esses pontos que a gente acabou de discutir. Prestem atenção nesse cenário, é um clássico da FGV. Um casal regime de comunhão parcial, mas sem nenhum bem comum. O patrimônio todo é particular, veio de herança para um deles. A pergunta é, o cônjuge que sobreviveu tem direito a alguma coisa? A banca está testando a diferença crucial entre meação, que é a divisão dos bens comuns, e herança propriamente dita. A análise aqui é cirúrgica. Primeiro, não dá nem para falar em meação porque simplesmente não existem bens comuns para dividir. A pegadinha seria dizer que a esposa não herda nada, o que está completamente errado. O ponto-chave é este. No regime da comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário e concorre com os filhos sobre os bens particulares. Simples assim. A herança vai ser dividida em partes iguais, 1/3 para cada um. Agora, uma questão sobre a linha colateral. Temos um falecido sem descendentes, ascendentes ou cônjuge. Só sobraram um tio e um sobrinho. Os dois são parentes de terceiro grau. E aí, como a lei resolve esse empate? E aqui a gente aplica direto nossa regra de ouro. Uma das alternativas tenta criar confusão, dizendo que os graus são diferentes, o que é mentira. A resposta correta se baseia lá no artigo 1843 do Código Civil, que resolve esse empate, dando preferência aos filhos do irmão do falecido, ou seja, os sobrinhos. A herança, nesse caso, vai inteirinha para o sobrinho. No fim das contas, depois de toda essa análise, fica uma reflexão. O estudo para um concurso como esse é, de certa forma, uma maneira de construir um legado. O objetivo final é conquistar a própria herança, a estabilidade e o propósito de um cargo público. E esse provérbio nos lembra disso, que o que a gente constrói vai além. Todo o esforço, toda a dedicação de agora é um investimento no futuro, é um legado de estabilidade e de propósito que fica. Então, para levar para a prova, os pontos essenciais do professor Lessa. União estável e casamento são iguais na sucessão. O vínculo com a sogra não se desfaz. Sobrinho tem preferência sobre o tio. E, acima de tudo, domine as regras do regime de bens, porque elas são a chave para entender quase tudo. Como a preparação estratégica, assim o resultado é consequência. Como o professor Lessa sempre destaca, todo esse esforço é para garantir a vaga. A herança conquistada por mérito e muito estudo será o cargo público. Foco total nos estudos e até a próxima!